Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um programa Palavra Urgente. Eu sou o pastor Luiz Fernando e com grande alegria e satisfação venho aqui apresentar este programa. Programa este que está no ar para te abençoar. Hoje nós temos aqui um testemunho muito interessante e um problema seríssimo, vivido pela Celeste Rios. Isso mesmo, uma peruana que foi diagnosticada com uma enfermidade, como eu falei, gravíssima, leucemia. Só em ouvir falar uma pessoa ser diagnosticada com câncer já traz um terror muito grande, um abalo psicológico para uma pessoa que contrai essa enfermidade, não só a própria pessoa, a família também, ela entra em transtorno. Imagine, então, a leucemia, ter esse mal percorrendo todo o corpo da pessoa. Mas é importante a gente saber que para Deus tudo é possível. Por isso, nós vamos agora acompanhar aqui o testemunho dela. Fique ligado, tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida através desse testemunho e do que vai acontecer aqui no Palavra Urgente. Então, sem mais delongas, vamos agora ao testemunho dessa guerreira. A jovem Celeste mora na cidade de Tarapoto, no Peru, que fica a 950 quilômetros da capital, Lima. Em abril de 2022, ela começa a passar mal. Comecei a me sentir mal, cansada, às vezes com dores no corpo. E então me levaram ao hospital. Ali fiz uma transfusão de sangue e fiquei internada 15 dias. Tinha febre, muita febre. Após 15 dias internada, no exame de sangue consta 6,5 de hemoglobina e Celeste recebe uma má notícia. Que provavelmente eu poderia estar com leucemia e por isso seria transferida para Lima. Ficamos no pronto-socorro durante uma semana. Depois disso, ela ficou internada por quase 1 mês e meio. E então eu comecei a fazer quimioterapia. Que coisa difícil, complicada, mas pode ter certeza, para o nosso Deus tudo é possível. Então, você vê aí, a Celeste Rios é uma jovem que infelizmente foi atingida, afetada, contraiu aí essa enfermidade. E a gente sabe que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Essa é a finalidade dele. Por outro lado, a gente sabe também que Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Agora, nesse Palavra Urgente, nesse programa abençoado, nós iremos para uma reportagem e eu quero que você também preste bem atenção nessa reportagem que trata a respeito desse assunto e vai esclarecer até melhor aquilo que nós estamos aqui desenvolvendo nessa programação, Palavra Urgente. Vamos agora a essa reportagem. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a previsão é de 11.540 novos casos de leucemia entre 2023 e 2025. O câncer se desenvolve na medula óssea, quando uma célula sofre uma mutação genética e compromete outras, substituindo as que estavam saudáveis. A febre, dor nos ossos e nas articulações, hematomas pelo corpo, sangramentos inexplicáveis, cansaço frequente e perda de peso são sintomas que a patologia provoca. O tabagismo e alta exposição à radiação, o histórico familiar e hepatites B e C são alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da enfermidade. Isso me faz lembrar do que a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Resumindo o texto, lá diz que a maldição sem causa não encontrará pouso. É o que diz as Escrituras Sagradas. Porém, amigos, nada melhor do que nós termos também a orientação, a explicação de um especialista. E hoje nós vamos agora aqui, nesse exato momento, ouvir e assistir aqui o depoimento, a explicação do hematologista, o doutor Rony. Ele tem uma explicação científica, já que ele trata do assunto, né? Médico da área, e pode também nos trazer aqui informações e orientações melhores a respeito desse mal chamado leucemia. Vamos agora ao que o doutor tem a nos dizer.
A leucemia é uma doença do sangue, é uma doença que acomete umas células do sangue chamada leucócitos e que principalmente é uma doença que a gente chama líquida. As alterações são feitas no sangue e também na fábrica do sangue na medula óssea. Existem as leucemias agudas. As leucemias agudas são as mais graves, são aquelas que precisam de tratamento rápido, quimioterapia em geral, e elas são as que causam mais medo. Existem leucemias crônicas, que são doenças mais tranquilas e que têm tratamentos próprios. A leucemia aguda é uma doença, como o próprio nome diz, de instalação rápida, né? Muitas vezes a gente vê um paciente que tem um exame de sangue de um mês atrás normal e a gente olha o exame de sangue do diagnóstico completamente alterado. Como é uma doença da fábrica do sangue, ela vai se manifestar com problemas de produção de sangue. Isso quer dizer o quê? Anemia, baixa de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos muito alterados. Existe a presença de células malignas, chamadas blastos, que ocupam o sangue. Isso prejudica a imunidade do paciente, as defesas, e as plaquetas também costumam estar baixas nas leucemias agudas. A consequência disso é que o paciente tem cansaço por conta de anemia, ele tem propensão a infecções por conta dos leucócitos alterados e também sangramentos e hematomas. Além disso, como sendo uma doença maligna, um tipo de câncer, ela também dá um sintoma específico, como se fosse uma inflamação, o paciente se sente pesado. Essa leucemia consome muita energia. Tá? Já as leucemias crônicas, muitas vezes, são achados de laboratório, é bem diferente o quadro. A leucemia aguda é uma doença bastante grave, principalmente porque o paciente, o quadro da leucemia aguda que se instala, ele só é reconhecível por um exame de sangue. Então, o paciente precisa chegar num local que tenha exame de sangue, seja numa emergência, seja num clínico, e o profissional que está nessa situação, que normalmente não é um hematologista, precisa reconhecer a gravidade da situação e o paciente precisa, sim, ser rapidamente referenciado para um hematologista ou ser internado num hospital que tenha um serviço de hematologia. Tá? Então, a leucemia aguda é uma doença que exige tratamento muito rápido, é um tratamento que só pode esperar os exames ficarem prontos e que tem que ser feito em locais preparados para isso, quimioterapias agressivas e profissionais que sejam treinados para isso. A mortalidade de uma leucemia aguda, ela existe. Eu não posso te dar números, porque vai depender da leucemia e vai depender principalmente da velocidade que o paciente buscou o médico e o tipo de tratamento. Uma participação de um doutor, como agora o doutor Rony, ele acabou de explicar a respeito dessa situação, é importantíssima. Mas outra coisa também, a gente observa que ele mesmo diz que quanto mais rápido o paciente ele procurar, né, a medicação, fazer os exames, procurar o médico, o especialista, mais se tornará favorável o tratamento. É o que me chamou a atenção também. Apesar dessa enfermidade ser tão grave e debilitar tanto aquele que a contraiu, há tratamento. Se há tratamento, também pode haver a própria cura. Estou falando em relação à medicina, porque se nós formos falar a respeito da fé e de Deus, sabemos que para Deus nada é impossível, tudo é possível para o nosso Deus. Então, a qualquer sinal aí, qualquer aviso do seu corpo de que algo não vai bem, amigo, exerça a fé sim, mas não deixe de buscar os especialistas. Nós vamos agora a mais uma parte aqui da novela da vida real, dessa peruana, a Celeste Rios. Vem comigo, acompanha aqui, em nome de Jesus, o testemunho dela. A quimioterapia começa a afetar outras partes do corpo de Celeste. Os médicos me disseram 10 quimioterapias em um mês, mas que dependeria de como seu corpo reagiria. Porém, o pâncreas dela foi afetado na segunda semana de quimioterapia e a partir daí ela piorou. Por causa do meu pâncreas, fiquei 1 mês e meio internada. Após esta internação, Celeste sai do hospital, mas continua fazendo quimioterapia. Porém, após 19 dias, ela volta a ser internada. Me internaram outra vez, me deu muita febre, a febre não passava, meus sinais vitais e cardíacos não estavam bem, subiam e desciam.
E aí o doutor me dizia: senhora, sua filha de repente, possivelmente a qualquer momento pode falecer. Uma febre de 40 graus, de 38 a 40 e não baixava a saturação, a pressão. Depois dessa notícia alarmante, Marina, junto com o pai de Celeste, recebem o convite para ir à Igreja Internacional da Graça de Deus. E eles decidem assistir ao culto e orar pela cura da filha. Viemos um dia à igreja, era um domingo. Viemos orar porque nosso sobrinho tinha nos convidado. Disseram que o pastor também estava orando por ela. Vim pedir pela cura dela, pelo milagre da sua cura. Meu esposo também. Ao final do culto, Marina recebe uma chamada inesperada. Olha aí a coisa mudando, né? A situação aí sendo revertida pelo poder de Deus. É interessante, eles procuraram a igreja. Mas por que procuraram a igreja? Porque certamente ouviram dizer que na igreja o poder de Deus, ele opera, ele age, e assim o milagre aconteceu. Bem, para os que estão na companhia dos vivos, há esperança. Você vê essa jovem, ela enfrentando essa luta, essa enfermidade tão gravíssima, mas ela fez uma coisa certa, o que todos nós que queremos vida devemos fazer. O que devemos fazer? Quem é o autor da vida? Quem é o dono da vida? Quem é que dá vida a todo ser? É o próprio Deus. No livro de Amós, no capítulo 5, é a palavra que eu quero compartilhar convosco aqui, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Olha o que o autor dessa carta, no caso, o profeta Amós, está sendo inspirado aqui a orientar o povo de Israel. Buscai-me e vivei. Mas isso não é só para o povo de Israel, é para todo ser humano. É lógico que, infelizmente, tem pessoas que só lembram de Deus ou só recorrem a Deus quando estão em perigo, quando estão passando alguma necessidade. Não deveria ser assim. Mas se você, como essa jovem, está passando por um momento tão difícil, complicado, talvez até entre a vida e a morte, quem sabe você é uma pessoa que está desenganada pelo médico. Quem sabe você tem um familiar que está nessa situação. Então a solução está em buscar aquele que dá vida. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, na parte final: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A partir do momento que o homem busca a Deus, ele vai adquirir a fé, ele procura, é lógico, o local onde se prega a palavra, onde anuncia as Escrituras, e na Igreja Internacional da Graça de Deus, cujo fundador é o missionário R.R. Soares, você certamente encontra homens e mulheres de Deus que dão essa palavra que não só anima, gera fé, como transforma, cura e liberta. Então busca o Senhor e pode ter certeza, a vida ela reinará e a morte, principalmente precoce ou causada por enfermidade, não resistirá ao poder de Deus. Vamos agora à finalização aqui do depoimento dessa jovem e vejamos o que Deus fez na vida dela. Quando estávamos indo embora daqui, o doutor nos liga dizendo: senhora, sua filhinha já está acordada, ela está comendo neste momento e possivelmente amanhã poderão vê-la. E na segunda ela saiu da UTI às 3 da tarde. Ela foi para outro andar onde estava antes. Demos graças a Deus, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível para Ele. Ela estava ali, os médicos se admiravam, pois ela estava na UTI e tinha saído. Não estava fraca ou cansada, podia respirar normalmente. Eles saíam e a olhavam, ela se levantava, caminhava, não sentia nada. A doutora dizia: que estranho, ela saiu da UTI e está normal, está tranquila, não está fraca. Depois de ter recebido essa grande bênção, Marina leva Celeste à igreja para agradecer e receber a oração do pastor Leon. Vim com a minha mãe e ali o pastor orou por mim e a partir dali já não precisei mais de sangue, não baixaram mais as plaquetas, não tive mais nenhuma infecção. Está tudo bem, minha hemoglobina, minhas plaquetas, a imunidade, tudo está bem. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. É o que o Senhor manda dizer para você.
busca ao Senhor e você pode ter certeza, Deus tem poder para curar, para restaurar, para salvar e para libertar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero agora orar, fazer uma oração com você, por você. Se você está passando alguma batalha, alguma luta, na oração tudo se resolve. Vamos buscar a Deus em oração agora? Então, oremos a Ele. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu glorifico e exalto o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor é e tem feito, que o Senhor fez na vida dessa jovem e tem feito na vida de muitas pessoas que têm buscado ao Senhor. Eu não estou sozinho, meu Deus, comigo agora existem centenas ou até milhares ou muito mais de pessoas que estão orando comigo aqui por meio dessa programação abençoada, Palavra Urgente. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu invoco o Senhor, meu Deus, que o teu poder entre em ação na vida dessa pessoa que está talvez até enfrentando uma leucemia ou um tumor, um câncer ou qualquer outro tipo de enfermidade. É na autoridade que há no nome de Jesus que eu me dirijo a este mal e lhe digo, mal, sai da vida dessa pessoa agora. O mal que está no sangue, o mal que está no coração, nas artérias, que encontra-se nas veias, o mal que está atingindo esses ossos, seja lá o que for, eu determino, desaloje agora osteoporose, artrite, artrose, enxaqueca. Meu Deus, essa pessoa que está com sérios problemas também na sua coluna, onde o mal estiver, do alto da cabeça dessa pessoa até as plantas dos pés, mal lhe digo, saia pelo poder de Deus. Pai, que a sua paz, que o teu poder, que a tua alegria reine sobre a vida de todos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Olha, segure, tome posse da sua bênção para a honra e glória do nosso Deus. Eu sou o pastor Luiz Fernando, atualmente responsável pela Igreja Internacional da Graça de Deus em Santa Cruz, isso mesmo, ali na Avenida Isabel, 123, esquina com a Rua Fernanda. Todos os dias temos cultos abençoadíssimos. Aos domingos, olha, tem sido maravilhosos. Às 8 horas da manhã, como também às 15 e às 18 horas comigo, pastor Luiz Fernando. Eu e toda a minha equipe de fé te aguardamos. Você pode acessar também aí o nosso programa pelas mídias sociais, isso mesmo, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, né? @Palavra Urgente. Você pode ter certeza, Deus vai abençoar. Dê o seu like, esteja conosco, ok? Vamos agora encerrar com este louvor, com esse clipe abençoado para a edificação da sua vida. E aquele abraço em nome de Jesus. Em meio ao deserto, águas vão jorrar. Em meio ao pecado, teu amor vai libertar. A árvore sem fruto voltará a nascer. A cura da enfermidade vai acontecer. Se prepare pra ver algo de novo aqui. O céu vai começar a descer, já posso sentir. O novo de Deus está aqui. O novo de Deus, já posso sentir. O novo de Deus é tudo.